3 mulheres foram assassinadas na Paraíba. Ontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela prisão imediata para quem comete crime de feminicídio. A pena pode chegar até 40 anos de reclusão. Glaucia Araújo tem mais detalhes, tem mais informações e traz pra gente a partir de agora. Bem-vinda, minha amiga, boa tarde. Olá, Paulo, boa tarde para você, querido, boa tarde para todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade. Quando a gente fala de feminicídio, não dá para ficar preocupado com os números que são aí apresentados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba. Olha só, de janeiro até agosto, 13 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui no estado. E a gente já teve nos últimos 2 dias mais 3 mulheres, como você já noticiou aqui no Correio Verdade. Por isso, essa decisão agora é tão importante, porque o que acontece antes, esse homem que cometia o feminicídio, ele ia para julgamento. Se ele tivesse em liberdade, ele entraria lá no fórum com o advogado e mesmo tendo sido julgado, ele podia ir embora, porque podia recorrer em liberdade. Agora tem a mudança. Mas a gente vai falar melhor com Artemise Leal, que ela é promotora de justiça e vai explicar para a gente. Então, quer dizer que antes o homem ele podia recorrer em liberdade no caso do feminicídio se ele tivesse livre. E agora muda tudo isso. Boa tarde. Boa tarde, Correio Verdade. Pois bem, com a decisão do STF na data de ontem, uma vez o corpo de sentença, a sociedade, a magistratura popular decidindo que ele deve, pela condenação, há uma aplicação já imediata dessa pena. Ele já fica recolhido. Por quê? Porque antes, se o réu sentasse no banco dos réus, solto, sem uma custódia provisória, uma prisão preventiva, e fosse condenado, ele tinha o direito, por assim dizer, de esgotar todas as vias recursais solto, para somente depois, quando transitasse em julgado, era que o mesmo deveria se recolher. E agora não, ele já começa imediatamente a cumprir essa pena. Agora, quando isso acontecia, né? Há bem pouco tempo, ontem até, esses homens, eles voltavam para um novo julgamento? Não, existia a condenação pelo tribunal do júri, que tem a competência em julgar os crimes dolosos contra a vida, quer tentado, quer consumado. Ele iria recorrer, obviamente. Por quê? Porque somente quando transitasse em julgado essa sentença, com apelação, enfim, todos os recursos cabíveis a todas as instâncias, é que ele iria se recolher. Efetivamente cumprir a pena privativa de liberdade. O que já ficava difícil, porque se ele quisesse fugir, ele fugia. Ele iria esperar ser confirmada uma sentença condenatória? É muito difícil. Então, com isso, evita essa sensação de impunidade. A justiça, verdadeiramente, ela é mais sentida, ela está sendo feita. A soberania dos veredictos, esse princípio constitucional, é a alma do tribunal do júri. É a alma do tribunal do júri. Então, por que não? A sociedade não decidiu pela condenação? Cumpra-se, então. E agora, em relação às vítimas? Porque a gente sabe que muitas vítimas tinham medo, porque sabia que o acusado podia ir embora e descer no mesmo elevador. E aí ficava como? Como a gente desce, né? Às vezes, esse tipo de júri, em que o réu senta no banco dos réus em liberdade, e muitas vezes é condenado, desce no mesmo elevador que a gente do Fórum Criminal. Enfim, mas é a lei, a gente tem que respeitar. Só que houve esse avanço na data de ontem. E isso é por demais importante. Veja bem, eu estava estudando ontem um júri de tentativa de feminicídio, que vai ser quinta-feira, no primeiro tribunal do júri. E tem uma certidão aqui lavrada pela oficiala, em que a vítima recebeu 14 facadas, é um feminicídio na forma tentada, e ela disse que se sente ameaçada, que tem muito pavor, que não vai comparecer à audiência, também não vai comparecer ao tribunal do júri, não tem coragem de dar o endereço, a oficial entrou em contato com ela via WhatsApp, certo? E que se sente ameaçada e que, olha, que não tem nenhuma segurança de sua vida nem das suas filhas. Ou seja,
Quando o STF decide dessa forma como foi ontem, ou seja, é pela execução imediata dessa pena, você está dizendo o quê para essa mulher e para outras mulheres que são vítimas de violência? Olha, a justiça, o Estado, os poderes estão olhando para você. Eu estou me preocupando com essa violência que vocês vêm sofrendo, que vocês sofreram, e a gente, cada dia que passa, está avançando para que, verdadeiramente, o feminicida seja punido, como também aos demais réus que violam o direito à vida. Então, um grande avanço. Um grande avanço, graças a Deus, que a soberania dos veredictos, a alma do Tribunal do Júri ontem foi valorada, foi ratificada. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada. É isso, viu, Paulo Neto? Agora eu volto com você. Obrigado, Gláucia. Obrigado à promotora. Um avanço significativo, mas que sozinho não vai resolver essa questão. 3 mulheres. Ontem nós mostramos. Ana Beatriz, 15 anos, Nova Floresta. Edicleide de Souza, 52 anos, morta pelo companheiro, cidade de Malta. E já nós vamos mostrar o 3º caso nos últimos 2 dias. O da Bruna Ferreira, de 41 anos, em Campina Grande. Esse crime aconteceu ontem à noite.